Galera, o negócio é o seguinte, estamos saindo aqui o grupo todo, certo? Gruta Azul é o programa de hoje aqui em Bonito. Olha só, 360 graus aqui, que são os carros que alugamos. O Bu passando aí um protetor solar para não detonar sua cutis. Ali nós temos o Pedrão. Pedrão passando um repelex para não ser devorado pelas muriçocas e pernilongos. Certo, Marcão? Ô Rodrigo, isso aqui, acho que eu vou largar até carteira aqui. Paulão está calmo hoje? Sempre estou calmo. Está sempre não, você anda muito nervoso, você anda muito nervoso. Ô Xará, como é que foi o negócio lá no posto? Conta pra nós aí, por favor. O cara não conseguia passar o cartão, meu. O problema foi esse. Xinga o cara. Ué, mas xingou trocentas vezes, o que adianta quando o nego é um animal, não, ô Xará? O cara é sinistro. Bom, ele disse que agora aqui é a entrada então da Gruta Azul. Nós tínhamos que chegar às 7h20, que horas são, Xará? Agora são 7h10, né? 7h10. 7h10, ou seja, chegamos às 7h10, adiantado. Gruta do Lago Azul. Será que vovô Toqueiro aguentará descer quantos degraus? 200 degraus. Beto, tudo em cima aí? Quer fazer algum comentário aí? Para o YouTube? Melhor não, né? Bom dia, meninos. Bom dia. Chegamos certo no Rio Sucuri? Não, Ô, caramba. Ó, o cara trouxe óculos de sol, boné Harley Davidson, os cambal, vai largar tudo aqui. Usar capacetinho fedido, óculos de sol vai pro saco aí. Certo? Viu? Capacetinho limpinho, agora vai ter que usar um óculos de Aqui. capacete suave. Aqui é capacete infecto, cheio de protetor solar e repelente. Dá pra tirar foto da gruta, né? E a chave do carro aqui. Carteira tá aqui, ó. Não, carteira pode levar, né? Eu tô deixando aqui. É, melhor deixar então também. Peraí. Celular, né? O celular eu tô levando. Eu vou filmar e fotografar. Não, mas eu tô com essa câmera, então eu vou largar tudo aí. Menos coisa. Menos risco. A hora que chegar a gente pega. Pronto, agora é só a minha câmera que está presa aqui. Daqui a pouco voltamos. Em 78, mais ou menos, quando resolveram criar uma proteção, o governo resolveu criar uma proteção em acordo com o proprietário, desmembrou da fazenda e criou esse entorno da caverna como um cinturão verde. A parte interna da caverna é reconhecida como patrimônio natural e cultural, né, reconhecido pelo IPHAN. Então, é um órgão do governo que acaba protegendo os patrimônios tombados do nosso país. Todo o processo administrativo aqui é da Prefeitura de Bonito, já há muitos anos. A atividade de turismo, oficialmente, ela começou na década de 90. Então a gente faz alguns levantamentos, porque nós trabalhamos com público, né? São aproximadamente 70 mil pessoas por ano que vêm aqui na caverna. Então é bom se conhecer um pouquinho de cada antecipado para evitar qualquer transtorno. Gente, olha, como nós vamos entrar numa área de proteção, então cigarros não é permitido, tá? Então caso tenha fumante no grupo, deixa pro retorno. Então caso surja algum lixinho, nós vamos ter que guardar, que tenha resíduo de sal e açúcar, tem que guardar para trazer de volta. Nós vamos ter uma lixeira na entrada da caverna, mas seria para garrafas de água e para touca descartável quando sair da caverna, tá? Para você poder tirar. E aí no caso a gente vai ter que falar um pouquinho mais baixo, porque a gente vai entrar numa área que pode acontecer de a gente ver macaco, cutia, tucano, animais como desse gênero, tá? Onça não tem perigo, cobra também não. Tá, ela escolhe, ela tem direito de escolher. Certo. Nós vamos ter aproximadamente 1h20 de passeio, entre ida e volta. Ninguém mais vai usar o toalete aí, o banheiro, tá tudo Não. certo? Aí vai o grupo. Bonito é uma cidade não muito grande, 22 mil habitantes aproximadamente.
É uma cidade que ela foi, essa região aqui, ela foi colonizada em 1860, alguma coisa, 1800 para 1880, por aí. Então, aqui nós temos uma grande quantidade de pessoas que veio do sul do Brasil, né? Após a Guerra do Paraguai, nós tivemos remanescentes da guerra que permaneceram, e tivemos o povo de pernambucanos e alguns mineiros. Então formou uma colônia chamada Rincão Bonito. O Rincão Bonito ele é derivado de uma grande fazenda que gerou a cidade de Bonito. Isso, a cidade foi fundada no ano de 27. Oficialmente 27 do 2 de 27. E aí, a partir de então, começaram a trabalhar para se emancipar politicamente. Então nós pertencíamos diretamente a Miranda. E aí, a partir de 2 de outubro de 48, foi assinado o decreto de emancipação política, que tornou-se um município. Tá? Então, ó, nós temos uma atividade econômica um pouco mesclada. Lá no começo, ela começou com extrativismo vegetal, mineral, agricultura, a pecuária. Depois, fortaleceu a agricultura, fortaleceu a pecuária. Já entrando na década de 90, o turismo veio a entrar na região aqui. Já existia um certo turismo anterior a isso aí, tá? Quando nós tínhamos lá por volta de 73, a SBE, que é a Sociedade Brasileira de Espeleologia, já estudava essas cavernas aqui. Depois veio o USP, Federal de Campo Grande, começaram a estudar os rios da região, o tipo de água, as plantas aquáticas, a fauna. E isso não deixou de ser uma espécie de turismo científico. E as pessoas, os professores traziam seus alunos traziam seus familiares e foram conhecendo isso daqui. A partir da década de 90, idealizou-se uma atividade econômica, né? Começou a se pensar isso como uma atividade econômica, até uma forma preventiva para proteger mais esses locais. E aí, a partir de então, de vários estudos realizados por vários pesquisadores, entendendo que isso aqui precisava ter regras, senão ele seria destruído, foi elaborado um projeto, um plano de manejo de uso da área natural, do recurso natural. E aí, a partir de então, começou a se colocar limite de pessoas em cada ambiente desse e começou a se projetar um espaço entre os grupos e uma capacidade de pessoas, um limite de pessoas por grupo. E chegou a formar um plano de manejo. A Gruta do Lago Azul ela é pesquisada desde 73. Ela tornou-se um roteiro de turismo oficialmente a partir de 89, 87, 89. Vamos dizer assim, o descobrimento da gruta, oficialmente a gente não tem. Mas foi lá por volta de 23, né, pelo Branco, e anterior a isso os índios, que a gente também não tem data, não tem nada registrado. Bom, Gruta do Lago Azul é uma formação calcária, uma das 536 cavernas da nossa região. Então, a região é de calcário. Calcário é uma formação sedimentar formada no antigos oceanos, no fundo dos antigos oceanos. Resto de caramujos, resto de carapaça de caramujo, resto de ossadas de animais com planta. Então, no passado, as correntes, né, as correntes marítimas foram acumulando aquilo em determinado ponto e formando os pacotes calcários. Então nós temos aqui, temos São Paulo, Petar, temos o Maranhão, Mato Grosso, Bahia, tudo tem faixas de calcário isolado. Então essas faixas, elas solidificaram, né, essa massa de restos de animais com plantas, solidificou e formou o que nós chamamos de calcário hoje. Isso, uma acomodação das placas tectônicas, sofreu uma pressão e subiu. E nesse processo de elevação formaram-se os dobramentos, os morros. E dentro desses morros ficaram muitas rachaduras, o que permitiu um acúmulo de água ácida no passado, dissolveu a rocha e esculpiu o que chama-se de caverna hoje. Então a Bodoquena recebeu esse nome porque a palavra em Guarani quer dizer muitos morros, Bodoquena. Então realmente tem muitos morros aqui na região. Entre sul e norte, a Bodoquena tem 200 km, leste e oeste entre 40 e 50. É uma faixa pequena. Mas são 536 cavernas. Cavidades, né? A geologia reconhece cavidade, caverna, gruta, tudo a mesma coisa. Cavidade é o espaço físico no meio de uma rocha. Bom, após a formação,
né, das cavernas, elas estiveram alagadas, secas, congeladas, são ciclos do planeta. E nos últimos milhões de anos, entramos num processo de um clima mais tropical, nas últimas centenas de anos, né, entramos num processo de clima tropical, isso faz com que a caverna se desenvolva, entra no processo evolutivo. A água da chuva infiltrando nas rachaduras do teto, ela infiltra e dissolve as paredes, água ácida. Dentro da caverna tem a deposição dos minerais, então vai depositando o cálcio e o magnésio, que são os minerais do calcário, e ali lentamente vai formando uma ponta no teto que é chamada de estalactite. Um gotejamento frequente no solo, deposição mineral, formação de estalagmite. De baixo sobe 0,7 milímetros por ano em média, a de cima desce crescendo 1 milímetro em média por ano. A tendência é juntar essas pontas e fazer a fechamento da caverna, formação de colunas. As formações mais antigas que nós temos aqui, por volta de 2 milhões de anos. Então não tem idade suficiente para juntar. Até porque nós tivemos um período glacial, mais ou menos 15 mil anos atrás. No gelo não cresce nada, não desenvolve nada, não tem infiltração de água, né? Então fica tudo estagnado. Então esse é o processo de formação de uma caverna, tá? Que transpira, né? Uma mata que cola o suor das mãos, é bem, parece... É uma... Isso é fácil, né? Nossa, olha que beleza. Que buracão, só. Gente, olha só, a luz do sol só atinge o lago entre dezembro e fevereiro. Isso seria por volta de 8 horas da manhã, mais ou menos, talvez em torno de 8h40, tá? Tem uma variação, não dá para afirmar com exatidão. Até mais ou menos 9h20. Isso dá por volta de 10 a 15 minutos por dia. E aí isso não é divulgado, justamente vamos ter confusão aqui na portaria, né? Pessoas que vêm de outros horários antecipados querendo entrar, porque aí também não dá para atender a todos. A pessoa vem para cá ficar 5 dias, ela vem um dia só para ver. Bom, vamos lá. Bom, aqui foram realizadas inúmeras pesquisas, mas duas mais completas. Uma em 92, por um grupo de pesquisa da França, juntamente com alguns brasileiros, entraram no lago e descobriram no fundo do lago, do lado esquerdo, a 15 metros de profundidade, espalhados num raio de 50 metros, ossos de um preguiça gigante e ossos de um tigre dente de sabre. São animais de um período glacial que ocorreu entre 13 e 15 mil anos atrás. Tá? Então, esses ossos eles continuam na água. Não houve a autorização do governo para removê-los, porque na região de Minas, na Bahia, foi tirado muito desses ossos. Inclusive estava no Rio de Janeiro, né? No Museu Nacional lá, que provavelmente boa parte foi danificado. Bom, então esses ossos continuam na água. A estrutura óssea dos animais, talvez por volta de 3 a 5 metros. O canino desse tigre, por volta de 40 centímetros. E as unhas do preguiça por volta de 25 centímetros. Então, são animais realmente... Então, uma fauna primitiva. Então, um período da megafauna, onde os animais eram muito grandes. Na Bahia foi encontrado um canino de um tigre, 1,5 m de canino, praticamente isso aqui. Talvez um animal de uns 8 metros. Geralmente são animais de porte bem grande. E 20% da dentição é na mandíbula, é cravado na mandíbula. Bom, outro estudo realizado aqui foi um estudo que foi feito por italianos. Italianos fizeram topografia em 95. Do primeiro degrau até a água, 121 metros. Da água para dentro, eles acompanharam o piso, inclinação de 43 graus, chegaram a 183 metros de penetração, a partir do nível da água. Traçando uma linha vertical, dentro da água seriam por volta de 87 metros e fora da água 65. Eles encontraram inúmeras rachaduras. A partir dos 55 metros mais ou menos de profundidade começaram a encontrar rachaduras.
onde a água que está vindo da chuva, né, de outros lugares, outros salões e outras cavidades aí daqui de perto, que alimenta esse lago, ela entra e segue para o sul, sentido provavelmente o abismo Newman, está aqui perto. E foram até esses 87 e encontraram mais rachaduras um pouco mais espessas, só que o ser humano não passa. Então supostamente pode ter novos salões e a gente não saber. Era para ter sido colocado um mecanismo, um robô, e esse robô descer, fazendo imagens e tal, só que isso não foi feito. Então ficou para depois e o depois não chegou. Então esse é o processo. Então a topografia foi feita por italianos. A água ela tem uma temperatura aproximada de 21 graus. Tem uma oscilação para baixo e para cima é mais ou menos 1 grau. Não tem interferência de luz solar, né? Então quase não tem problema de... não altera. Falou da fauna. A fauna ela é limitada em caverna, principalmente em um ambiente como esse daqui, quase não tem incidência de alimento. Tá? Então nós temos aqui oficialmente, isso foi um trabalho da USP, tá? Que fizeram um levantamento. Tem uma bióloga da USP que faz o monitoramento aqui até hoje. Então foi encontrado um crustáceo similar a uma lagosta de 7 milímetros. Isso é um chamado de Poticoara brasilense, que foi catalogado aqui. Não tem registro dessa fauna em outro lugar do planeta, a não ser aqui em uma caverna no Pantanal, que é na região de Ladares. Então somente desse aí. É um animal que não tem olhos, não desenvolve tamanho, né? A alimentação é racionada. Olhos para quem é ambiente escuro. Então são animais que desenvolvem antena. E também coloração difícil, né? Não tem luz para desenvolver pigmento. Junto com ele foi encontrado 2 outros animais. Uma planária, que seria uma minhoca do tamanho de 3 milímetros, as maiores encontradas. E uma anilide, que seria uma minhoca um pouquinho maior de 1 centímetro, um grãozinho de arroz. Então, todos são albinos, todos desenvolvem só antenas, não tem olhos e não crescem por questão alimentar, né? Pouco alimento. Os morcegos fazem um papel importante. São os frugívoros e insetívoros que tem aqui. Saem, se alimentam de frutas, insetos, sem querer trazem restos. E esses restos servem de base alimentar para eles. Não tem outra fonte. Tá? Até agora é o único registro de fauna que tem e viva, né? Reprodução. Olha, atrás, ó, dá uma olhadinha para trás, de tempo em tempo, vocês vão ver a abertura. A entrada de luz, olha a entrada de luz. Ó. Que legal. Que legal, né? Show de bola. Cara de macaco, ó, né? Ali, macaco, macaco. Olha a cabeça do macaco, ó. Gorila. Pô, passei com a caramba. Mas isso não teve obra de homem, não, né? Não. O pessoal de trás aí, ó. Consegue ver aqui, ó? Parece o rosto de macaco. Parece mesmo. Olha, aqui é um local bem bacana. Vocês estão aí atrás, olha para trás a abertura da caverna lá. Olha a entrada de luz. No período de dezembro até mais ou menos no final de janeiro, talvez não chegue nem isso. Filmar ali. A umidade é maior, né? Tá pronto aí, Então onde a luz entra aqui forma aquele feixe de luz ali, forma um arco-íris. Filmar aqui, Lagoa Azul. O azul da água nada mais é que uma refração da luz branca. Sabe que a luz branca ela
é composta pelas primárias, são 7 cores, né? O azul ele tem um conjunto de ondas mais comprimidas e mais alongadas, e ele tem mais resistência. Então, quando a luz entra na caverna, as outras cores defratam. As ondas tornam-se linhas. O azul continua com ondas comprimidas, como se fosse um eletrocardiograma. E essa luz atinge o lado, atravessa o espelho d'água e toca o fundo. O fundo é branco, ele é neutro. Aí forma aquele espectro azulado que vocês estão vendo. Isso aí, dependendo da profundidade, é mais forte ou um pouquinho mais fraco. A borda, por exemplo, por volta de 2 a 3 metros, um azul mais claro. O centro, aquele bloco grande bem no centro lá, o piso que ele está acomodado na superfície, por volta de 18 metros, conforme a régua que está ali. Olha, aquele bloco central lá, ó, por volta de 18 metros o piso que ele está acomodado. Qual que falou? Aquele bloco central. Ali tem 18 metros? Mas o piso dele, né, onde ele está em cima. Tem uma regra de controle, né, o escuro lá, uma regra de controle de nível. Esse nível é tirado toda semana. Bom, pelo nível da régua, você tem noção quanto que está lá. E tira o nível por quê? O que faz? Controle está, como está o período, se está baixando muito, está mantendo o nível, é um controle que... Naquela época da seca, que abaixou um monte de coisa, abaixou muito aqui também? Baixou. Aí no período de chuva subiu 5 metros acima do normal, quase isso. Essa GoPro aqui do quarto só talvez na filmagem. Não, a filmagem ela pega. A filmagem, a GoPro é a melhor para filmar no escuro. Igual o Garmin, melhor celular que existe. Muita calma nessa hora, hein? Alguém já caiu aqui, não? Muitas pessoas. Se quiserem alguma foto do grupo dos 8 aí, O grupo dos 8, tirar uma foto. Já teve acidente alguém cair aqui? Ah, tem, né? De vez em quando escorregada, né? fratura de corte, Vamos tirar uma foto lá na trilha antiga lá. Puta, olha pra cima que bacana, cara. Olha que coisa linda. A entrada da caverna. Tirar do grupo aí, Paulo, uma foto. Vou fazer uma selfie aqui. Não, ele não tira pra nós, hein? Ele já foi oferecer, tá tirando da turma lá. Aqui, ó. A selfie na. A selfie. É o fotógrafo nosso. Olha lá, o fotógrafo chegou. Como é que é o seu nome, mestre? Guilherme. O Guilherme. Gente, cuidado aí, Guilherme. Porra. Quase perdemos o fotógrafo. Pode tirar? Pode. 1, 2, 3.